Se você é cristão e clicou nesse vídeo, você precisa saber que existem 3 coisas que afastam Deus de você. É isso mesmo que você ouviu. Não é você que se afasta de Deus, mas Deus se afasta de você. Se você ficou curioso para saber o que são essas coisas, me acompanha ao longo desse vídeo e eu quero te explicá-las através da palavra de Deus. Paz do Senhor, eu sou o pastor Rafael e eu gostaria de, através desse vídeo, te mostrar coisas que fazem com que Deus se afaste de você. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas quase todos nós já tivemos a experiência de se afastar de uma amizade pouco a pouco sem que essa pessoa se desse conta. Muitas vezes, Deus tem feito exatamente a mesma coisa. Deus tem se afastado aos poucos de nós e nós nem damos conta. E aquela pessoa que você se afastou nem percebeu e você já nem era mais amigo dela e ela já nem mais conhecia você de verdade. E muitas vezes nós ainda estamos achando que somos amigos de Deus, quando na verdade Deus já está muito longe de nós. A primeira coisa que nos afasta de Deus é falar mal do nosso próximo. Essa é a primeira coisa que faz com que Deus se afaste de nós. Quando nós não amamos de verdade o nosso próximo a ponto de começar a semear contenda entre os nossos irmãos. A palavra de Deus diz em Provérbios 6, 16 ao 19, que Deus abomina quem semeia a contenda. Eu sei que se você é cristão, talvez você já tenha ouvido aquela frase que Deus ama o pecador, mas despreza o pecado. Mas à luz da palavra de Deus, isso é uma inverdade, porque a palavra de Deus diz que Deus abomina quem semeia. Não a semeadura, não o ato, mas quem semeou a contenda é aquele que Deus abomina. Então, se nós espalhamos mentiras ou fazemos com que os nossos irmãos entrem em contenda uns com os outros, a palavra de Deus diz que Deus nos abomina. Deus não quer e não deseja que você fique semeando contenda, mas semeie a palavra de Deus. Então o meu conselho para você é, para Deus não se afastar de você, não semeie contenda entre os seus irmãos, mas semeie a palavra de Deus e os seus frutos serão colhidos eternamente através dos céus de glória. A segunda coisa que faz com que Deus se afaste de nós é a falta de posicionamento. Em Apocalipse 3:16, a palavra de Deus vai dizer que Laodiceia não era nem quente, nem fria. Ou seja, não servia para nada. Por quê? Porque era morna. A água quente serve como terapia. Quando você vai tomar aquele banho quente, depois de um dia estressante, você até relaxa, seu corpo fica mais leve, tudo fica melhor. Quando você tá num dia quente e você tá trabalhando o dia todo no sol e alguém te dá um copo de água gelada, isso te refresca, isso te alivia, isso traz algo bom, uma sensação boa dentro de você. Assim é a água quente e a água fria. Elas têm utilidade muito preciosas para nós, mas a água morna, não. Se você passar um dia todo de calor, debaixo de sol e tomar uma água morna, ela não vai aliviar a sua sede. E se você estiver procurando terapia, a água morna também não vai te ajudar nessa função. Então a palavra de Deus critica a água morna. Por quê? Porque não tem posicionamento. Não é nem frio, nem quente. É a falta de posição que faz com que Deus diga que está a ponto de vomitar a igreja de Laodiceia. E muitas vezes a nossa falta de posicionamento faz exatamente a mesma coisa com a gente. Deus está a ponto de nos vomitar. Quando nós estamos numa roda de colegas, lá na tua escola, na tua faculdade ou até mesmo no teu trabalho, e alguém diz assim, a coisa mais absurda que você já ouviu, o pecado mais horrível, alguém olha para você e diz assim, não é mesmo, fulano? E aí você, em vez de combater, se posicionar, você concorda com aquela atrocidade que você nunca viu a atrocidade maior, mas para não ficar feio, você concorda com aquela atrocidade. A palavra de Deus nos diz que precisamos ter posicionamento. É necessário posicionamento da nossa parte. Então, o meu conselho para você é se posicione. Ah, mas e se eu perder meus amigos? E se eu perder pessoas que eu gosto? E se eu perder pessoas importantes? Deixa eu te dizer, perca amigos, mas não perca a sua fé, a presença e a salvação que vem através de Cristo Jesus. E a terceira coisa é que Deus se opõe aos orgulhosos. É como se você tentasse entrar em algum lugar e Deus colocasse a mão em você, impedindo você de entrar. É como um segurança numa festa quando tenta barrar aqueles que não têm o ingresso para essa festa. Deus se opõe aos orgulhosos, aos soberbos. E o que isso significa? Que Deus não precisa de pessoas que não dependam dele.
Nós muitas vezes somos levados a acreditar que o nosso próprio talento consegue comprar o próprio Deus. Só que o nosso talento e o nosso dom, quem deu a nós foi o próprio Deus. Então muitas vezes nós chegamos em alguns lugares achando que nós somos bons, achando que nós não precisamos de ninguém, achando que somos suficientes para nós mesmos, quando Deus está se opondo severamente a nós, porque Deus se opõe aos orgulhosos e soberbos. Então, se tudo isso nos afasta de Deus, eu quero te levar ao quarto ponto e o bônus desse vídeo, que é o que te aproxima de Deus. A palavra de Deus lá em Tiago vai dizer: aproximem-se de mim e eu me aproximarei de vós. Então, isso é o que faz com que Deus se aproxime de nós. Se essas atitudes que eu listei aqui são 3 das inúmeras atitudes que fazem Deus se afastar de nós, se essas atitudes te afastaram de Deus, eu te convido a se aproximar de Deus para que você possa ter um relacionamento frutífero e duradouro com o Senhor Jesus. A palavra de Deus vai dizer em 2 Crônicas que é necessário nós nos humilharmos, buscarmos e arrependermos das nossas atitudes e Deus se aproxima de nós novamente. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir, deixe o like, se inscreva no canal e Deus abençoe a sua vida.